Fala, meu povo! Professora Ingrid Jô Salles, professora de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e também Direito Processual Civil. Conforme prometido, está aqui professor Antônio Jorge. Obrigada, professor, pela presença. Ele é professor de Direito Processual Civil de todas as cadeiras. Ele é mestre em Processo Civil pela Universidade Federal da Bahia. Também é especialista em Processo Civil pela Faculdade Baiana de Direito. E antes que ele reclame, que ele diga pare de falar sobre as minhas especialidades, ele ensina, ele leciona na Faculdade Batista Brasileira e na Unifax, aqui em Salvador, Bahia, além de vários cursos de pós-graduação, né, prof? Conta pra gente, por favor, olha, eu te trouxe aqui, você é especialista em processo civil, para comentar para os meus alunos, todos os meus alunos e para as minhas alunas, a respeito da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a multa. A multa quando nós fazemos uso, enquanto causídicos, de recursos protelatórios. Me conta a respeito dessa multa e da recente decisão do STJ. Olá, professora, obrigado. Olá, pessoal. É uma satisfação muito grande estar aqui contribuindo com o canal do YouTube da professora Ingrid, e ainda mais que é uma grande amiga minha. Pois bem, professora, na verdade, essa decisão proferida pelo STJ, ela foi uma interpretação acerca da multa em relação aos embargos de declaração prevista no parágrafo 2º do artigo 1026. Antes de a gente adentrar acerca desse tema, vamos explicar ao pessoal como se chegou a essa decisão. Na verdade, houve uma sentença na qual foi determinado a intempestividade da mesma. A parte recorrente, ela interpôs um agravo regimental, no qual também foi negado provimento a este recurso. Após a decisão negativa de provimento a esse recurso do agravo regimental, a parte interpôs um embargo de declaração. No julgamento desse embargo de declaração foi decretado que ele, por ter sido protelatório, deveria ser punido com a multa. Antes de qualquer coisa, a gente tem que falar o porquê esse embargo de declaração foi considerado protelatório. Sim. E isso que é muito importante, porque ele foi considerado protelatório justamente porque o recorrente ele simplesmente reproduziu os mesmos argumentos trazidos no agravo regimental. E ele não trouxe, não impugnou especificadamente a decisão que negou o provimento ao agravo regimental. Então isso é muito importante para quem da vida prática, profissional, a gente sempre tentar impugnar as decisões de forma específica e não ficar simplesmente reproduzindo os recursos anteriormente interpostos. Diante disso, o parágrafo 2º do artigo 1026, ele diz que quando um embargo de declaração ele for considerado protelatório, ele será punido o recorrente será punido com a multa de até 2% do valor da causa. Nesse caso concreto e específico, o valor da causa era apenas R$1.000. E aí, o que foi que o entendimento do STJ? De que essa multa de 2% de R$1.000 seria um valor irrisório. E por isso, ele deu uma interpretação data venia hiperextensiva, dizendo que não, como a multa seria irrisória, ela não teria alcançado o seu objetivo, que é o objetivo sancionador. Data venia, como eu já tinha explicado, eu acho essa decisão equivocada. E por que eu acho equivocada? Primeiro, ela abre muito a subjetividade dos julgadores. E, em especial, porque existe uma norma específica acerca do caso. Ou seja, o parágrafo 2º do artigo 1026, ele diz, olha, quando um embargo de declaração for considerado protelatório, o recorrente será punido com 2%. Certo. Se ele reiterar, e aí está previsto no parágrafo 3º do mesmo artigo, se ele reiterar esses embargos protelatórios, aí sim é que a multa poderia chegar até 10%. E aí o que foi que o STJ fez? Ele deu uma interpretação, ele utilizou, sob o argumento de que a multa seria irrisória, ele acabou dando uma interpretação extensiva e utilizando o parágrafo 3º para punir a empresa. Por quê? Ele utilizou a multa de até 10%, justamente para que ela fosse aplicada e tivesse esse caráter sancionador. Com
Como eu falei anteriormente, eu acredito que essa decisão ela é uma decisão equivocada e que merece reparo, sim, justamente porque a lei ela é bastante clara a dizer que, olha, o primeiro embargo é até 2%. A partir daí é que se pode aumentar. E não a ideia do legislador, do julgador, ao seu bel prazer, impor uma multa a determinado cidadão, a determinado recorrente, ainda mais que nós sabemos que o direito de recurso é um direito da parte, é um direito que a parte quer ter e pode ter, justamente para ela tentar revisar uma decisão que não lhe é favorável e que ela acha que é equivocada. Explica aqui para os nossos alunos sobre os embargos de declaração, né? Com o CPC de 2015, nós passamos a ter 9 recursos, nós sabemos disso, embargos de declaração artigo 1022, mas conta, quais são as hipóteses nas quais hoje o recorrente no processo civil pode fazer uso dos embargos de declaração? Os embargos de declaração são um recurso bastante específico, ou seja, os outros 9 lá previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, eles trazem como pretensões a reforma ou a invalidação. Diferentemente de todos os outros 8, apenas os embargos de declaração, eles têm um interesse, ou seja, quando o recorrente o interpõe, a intenção dele é ou esclarecer a decisão proferida ou apenas integrar a decisão. E aí o artigo 1022, ele traz lá como uma fundamentação vinculada no sentido de que quando se for interpor o embargo de declaração, a decisão ela precisa ser ou contraditória, ou omissa, ou obscura, ou ainda possuir um erro material. Nessas hipóteses, que são as hipóteses de interposição do embargo de declaração. Uma outra diferença, e que é normal nos outros recursos, para cada decisão a gente comportar um único recurso, por exemplo, se eu tenho uma sentença, se eu quero impugnar a sentença, eu utilizarei uma apelação. Uma decisão interlocutória prevista no artigo 1015, um agravo de instrumento. O contrário em relação aos embargos de declaração é que qualquer decisão, qualquer ela que seja, cabe, sendo ela omissa, contraditória, obscura ou ainda possuir um erro material, haveria a possibilidade sim de se interpor os embargos de declaração. Sabe um pensamento que eu trago para os meus alunos, e é uma discussão que a gente sempre acaba travando, porque eu brinco com eles dizendo o seguinte: olha, o juízo ele se manifesta de 3 formas. Ou o despacho, a aplicabilidade do impulso oficial, sabe? Aquele intime-se fulano, apense-se os autos, nomeie o perito fulano de tal. A decisão interlocutória, que você já falou, é cabível ao agravo de instrumento, o recurso do artigo 1015, naquelas hipóteses específicas. A gente tem uma grande discussão no STJ, eu vou lhe trazer outra vez aqui, só para tratarmos sobre ela, esse rol taxativo. E temos também a apelação com o 1009 do CPC 2015. Mas uma discussão que eu costumo travar com os alunos é o seguinte: despacho não é decisão. Não é isso? Não é decisão. Mas é interessante, do despacho não cabe recurso. Aí eu brinco com eles dizendo assim: olha, despacho não é decisão, o recurso é justamente se insurgir contra uma decisão naquele processo. Porém, se o despacho contiver erro material, seria cabível os embargos de declaração? O que o senhor acha a respeito? Na verdade, o artigo 1001, ele é taxativo, dizendo que dos despachos não cabem recurso. Ocorre que existe uma parte da jurisprudência, e isso aí já vem desde o Código de 73, no qual haveria sim, em tese, algumas hipóteses de cabimento de recurso para alguns tipos de decisões, em especial os despachos. Eu concordo completamente com a senhora, ou seja, havendo um erro material em relação a um despacho, não haveria nenhum problema em relação a se ter sim a possibilidade de se haver um embargo de declaração para se corrigir esse erro material. Professora, e eu vou tomar até uma liberdade de ir até um pouco mais além. E quando este despacho, que como a senhora falou, não é uma decisão propriamente dita, ou seja, o juiz ele não disse defere ou indefere, se ele dá provimento ou nega provimento, ele apenas dá um impulso processual. Mas imagine uma situação no qual
essa decisão de um mero impulso processual, ela causa um prejuízo à parte? Como a gente poderia pensar? Vamos imaginar a hipótese da marcação de uma perícia. A marcação de uma perícia, o juiz simplesmente marca a perícia para a data tal. Nesse sentido, isso foi um despacho, ou seja, não existe uma decisão propriamente dita, apenas um mero impulso processual. Mas imagine que a parte, é uma parte enferma, vamos imaginar que ela possua um problema mental. E o juiz determina que essa perícia seja feita daqui a 3 anos. Nesse despacho, eu consigo visualizar claramente que existe um grande prejuízo à parte por conta disso. E aí, caberia ou não caberia um recurso contra esse despacho? No Código de 73, existiam alguns doutrinadores que traziam a possibilidade de, em que pese a lei expressa dizer que não caberia recurso de despachos, haveria a possibilidade sim de, havendo elemento prejuízo, caber o agravo de instrumento. Ocorre que o agravo de instrumento no Código atual, a regra, pelo menos até agora, e aí eu voltarei para a gente falar sobre essa regra da taxatividade do artigo 1015, caso haja mudança com o julgamento do STJ, o rol trazido para o cabimento do agravo de instrumento, ele é um rol taxativo. E aí, o que nós faríamos? Não seria cabível o agravo de instrumento e, em tese, também não haveria a possibilidade de haver a oposição dos embargos de declaração, porque a decisão não é nem omissa, nem contraditória, nem obscura. E o que a gente vai fazer na prática? Na prática, o que eu tenho visto quando isso acontece é a oposição, sim, dos embargos de declaração com efeitos infringentes, ou seja, com a tentativa de alterar, demonstro prejuízo para a parte e oponho esses embargos na tentativa de alterar, e nesse caso concreto que eu trouxe, tentar reverter e trazer a marcação da perícia para uma data mais próxima. Se novamente isso for indeferido, ou seja, se for não for conhecido o recurso, por falta de condições, por falta de requisito, ou ainda, se for conhecido e negado o provimento, realmente nós ficaríamos com as mãos atadas. Eu ainda vislumbro, como não há possibilidade do cabimento do agravo de instrumento, eu acho que a gente ainda poderia tirar aquela carta da manga e trazer, por exemplo, impetração de um mandado de segurança, no sentido de tentar demonstrar esse prejuízo para a parte e tentar reverter essa decisão, esse despacho proferido pelo órgão julgador. Que quase que acaba repercutindo como uma decisão. Eu comento com os alunos não só a respeito do mandado de segurança, como também do sucedâneo recursal, como um pedido de reconsideração, também não seria recurso, nenhuma ação autônoma de impugnação, mas que seria uma forma de se insurgir. Meus amores, espero que vocês tenham gostado dos nossos breves comentários. Traremos o professor Antônio Jorge aqui para tratar mais uma vez, prof, a respeito dessa recente decisão. Na verdade, nós já tivemos algumas, mas que ainda teremos por vir, não só a respeito dos honorários advocatícios sucumbenciais com o CPC 2015, o rol taxativo do agravo de instrumento. Será um prazer tê-lo novamente aqui e pedir também que o senhor deixe as suas redes sociais para quem quiser entrar em contato a respeito do processo civil, esse mundo que tanto se alargou com o CPC 2015, a 13.105 de 2015 entrou em vigor em 16 de março de 2016. Aí está aparecendo aqui na telinha. Fala, por favor, prof, para eles. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui e contribuir com o seu canal, ainda mais porque você é uma pessoa que eu gosto muito. Minha rede social lá é Antônio Jorge no Facebook e o meu Instagram é AJFlipper com 2 P's. Qualquer dúvida, estão me dizendo que é para eu dizer que aparece aqui embaixo. Então vai aparecer e qualquer dúvida que precisar, estarei à disposição para tentar saná-las. Ok, meu povo, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Se gostaram, dá aqui a curtida, dá like. Você que não gostou, curte assim mesmo. Olha só, a professora Ingrid Gil, o professor Antônio Jorge, assim como trabalho e processo trabalho, é também processo civil na veia. Até a próxima.